O estudo bíblico de hoje, irmãs, tem como tema conformadas ou transformadas. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito da seguinte forma: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãs, diante de tantas inversões de valores morais e princípios, principalmente os bíblicos, evidenciados nos últimos anos, me veio a seguinte pergunta: como estará o mundo nas próximas décadas se nós, mulheres crentes, nos conformarmos ou nos moldarmos com o mundo? Como nossos filhos e netos viverão em um mundo tão corrompido e perverso? A resposta, irmã, está na palavra do Senhor, que nos exorta a não sermos conformadas com o mundo, apesar de vivermos nele, mas sermos transformadas pelo entendimento bíblico para que possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãs, devemos entender que nós só conheceremos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus se nós tivermos a nossa mente renovada pelo entendimento bíblico. Não há outra maneira de experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas se estivermos conformadas com o que o mundo aprova. Deus, irmãs, nos incumbiu com uma grande responsabilidade de refletirmos a sua glória, como está lá em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ele nos chama de sal da terra porque somos a conserva do mundo. Somos chamados de astros, de embaixadores, o bom perfume de Cristo. Como está lá em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 2 Coríntios 5,20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Em 2 Coríntios 2,13, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, irmãs, vejamos que nos é imputado uma grande responsabilidade de não sermos iguais aos ímpios, praticando e se conformando com o que há no mundo e suprimindo a vontade de Deus, que é de sermos luz e não trevas. Antes, irmãs, de sermos resgatadas por Cristo, éramos criaturas de Deus e estávamos conformadas em nossa ignorância, porque não tínhamos conhecimento algum da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Apresentávamos comportamentos iguais ao do mundo, tínhamos gostos semelhantes, pensamentos, atitudes. Nós vivíamos literalmente segundo as nossas concupiscências carnais. Mas depois que Cristo nos recebeu como filhas, a nossa relação agora é de filiação. Somos filhas de Deus e recebemos o seu Santo Espírito e devemos nos deixar ser guiadas por Ele em obediência.
E nós sabemos, irmãs, como é maravilhoso uma relação de obediência entre pai e filhos. Então é o que Deus espera de nós, que sejamos filhas obedientes. Como está lá em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes nós éramos ignorantes em relação às escrituras, não sabíamos da vontade, dos preceitos bíblicos do Senhor, mas hoje somos conhecedoras da sua palavra, da sua vontade. Antes nós andávamos segundo o curso do mundo, aprovávamos, éramos cegas de entendimento, como está lá em Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, irmãs, nós somos filhas de Deus e não mais criaturas. Devemos alcançar a renovação do entendimento e sermos transformadas pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. E esse processo ele deve ocorrer ao longo da nossa existência, da nossa peregrinação. Então, irmãs, vamos ver alguns pontos que são necessários para acompanhar essa transformação, para que nós possamos ser transformadas segundo a vontade do Senhor. Temos a nossa mente transformada. Primeiro ponto, irmãs, que deve ser refletido é sempre nos deixar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e não suprimir a ação dele em nossas vidas e também não deixarmos agir ou ser levadas pelo nosso coração, pois ele é enganoso e perverso. Todas as vezes que nos deixarmos ser guiadas por ele, só encontraremos sofrimento. Como está lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, irmãs, a Bíblia fala muito de entendimento e não de sentimentos. E o nosso coração ele é recheado de sentimentos que preenchem o coração, mas que sabendo que no fim ele é enganoso e perverso. A Bíblia nos exorta a termos entendimento, a sermos racionais, a pensarmos. Outro ponto, irmãs, que faz parte da nossa transformação e da renovação da nossa mente é desejarmos sempre o leite racional. Que leite seria esse, irmãs? Este leite é a palavra de Deus. Como os recém-nascidos que têm desejo pelo peito da mãe, nós devemos também ter esse sentimento pela palavra do Senhor. Pois não há crescimento espiritual se não nos alimentarmos da palavra de Deus. Como está lá em 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. E esse alimento, irmãs, deve ter razão de costume. Deve ser algo diário, que eu tenha costume diário de fazer. Eu sei que nós temos inúmeros afazeres, da hora que acordamos até a hora de dormir. São muitos os afazeres, mas nós devemos sempre separar momentos para a leitura, para a comunhão com o Senhor, nos deleitar na palavra de Deus. Como está lá em Hebreus 5:14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejamos, irmãs, em razão do costume. Eu tenho que ter costume de ler a palavra do Senhor. Não é algo que eu deva fazer esporadicamente. Não. Satanás ele sempre irá nos desencorajar, colocar inúmeros obstáculos para que nos esforcemos na leitura diária da Bíblia, mas como filhas obedientes temos que
ter esse hábito da leitura da palavra do Senhor. Um terceiro ponto, irmãs, que nos faz termos o nosso entendimento transformado é com relação a não esperarmos em Cristo apenas nessa vida. Pois se assim for, irmãs, seremos as mais miseráveis pecadoras. Esse entendimento nos dá que nós devemos esperar em Cristo não nesta vida, mas na vida eterna que nos está reservada nos céus, longe de todo sofrimento, longe de toda a dor. Lá nós estaremos salvas, eternamente salvas, tendo o refrigério da nossa alma, amor em abundância, sem dor, sem lágrimas e sem nenhum sofrimento. E ainda teremos um corpo incorruptível. Então, irmãs, não foquemos os nossos pensamentos apenas nessa vida terrena, que em breve se acabará. Outro entendimento, irmãs, que devemos buscar para termos a nossa mente transformada é de aprovarmos sempre as coisas que são agradáveis ao Senhor. Como está lá em Efésios 5:10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Todas as coisas que formos aprovar, devemos nos questionar se isso é aprovável pelo Senhor, se é agradável ao Senhor. Então, irmãs, que Deus possa nos dar entendimento e nos transformar a cada dia pela renovação do entendimento bíblico das Sagradas Escrituras e que não nos conformemos com o que o mundo nos oferece, com o que o mundo aprova, mas sim com a palavra e a vontade de Deus. Só nela, só na palavra do Senhor, nós encontraremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Em nenhum outro caminho nós conseguiremos conhecer esta boa, agradável e perfeita vontade. Só na palavra do Senhor, irmãs. Que Deus nos abençoe e nos encoraje a cada dia a termos a nossa mente renovada para o entendimento bíblico. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãs.